Olá, meu amigo, minha amiga, meus queridos irmãos espalhados por esse mundão afora onde se fala a língua portuguesa. Que prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez para esse espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. E eu, pastor Hélio Carnassali, tenho imenso prazer, uma responsabilidade com muita alegria de poder participar da sua agenda espiritual de cada semana, patrocinada pela Safeliz, que o convida, por meio desse link que aparece aqui, para se inscrever. No seu WhatsApp você vai receber o acesso direto ao estudo da lição em português e vai receber novidades e informações pertinentes que a Safeliz disponibiliza. Também quero deixar como incentivo para que você se comunique com a Safeliz enviando seus comentários da lição, um pedido, um testemunho. Lembrando sempre que a Safeliz tem uma equipe de intercessores que apresenta a Deus os pedidos, e este senso nos faz formar uma comunidade de fé de mais de 30 mil pessoas que se comunicam, se intercomunicam, se interligam aqui nos canais da Safeliz para esse propósito. Fora tantos outros, eu tenho encontrado pessoas aí por minhas viagens que me falam, olha, eu compartilho a lição com tantos, e são grandes grupos que muitas vezes não aparecem nessa nossa contagem aí das visualizações que o site oficial da Safeliz apresenta. Então, você já percebeu que eu estou de volta ao meu ambiente natural aqui na minha casa, depois de uma viagem que foi muito abençoada pelo norte do Brasil. Estamos aqui de volta à minha cidade, à minha base em Tatuí, interior de São Paulo. E quero, nesse momento, convidar você a uma palavra de oração. Para isso, feche os seus olhos, curve sua fronte, onde vamos pedir a bênção de Deus para esse estudo. Senhor Deus, Pai nosso, quero te agradecer pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Quero te pedir, Senhor, que nos agracie com a presença, a companhia e a direção do Espírito Santo, para que possamos, bondoso Deus, ter compreensão da palavra e um coração sempre disposto a viver segundo os teus valores e princípios. Ouve-nos e abençoa-nos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. O verso para memorizar da lição 8, que tem como título Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento, está em João 5,36 e será considerado na lição de domingo. O texto diz assim: mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. O cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito de vários aspectos do nascimento, ministério e sacrifício de Jesus são algo impressionantemente atrativo e admirável. E elas nos impressionam pela sua exata e a exatidão do seu cumprimento. E eu gostaria de motivá-lo nesta semana a estarmos todos com os nossos ouvidos e olhos atentos para ver essa ligação muito forte do ministério de Jesus com as Sagradas Escrituras. E Deus certamente vai nos conduzir para isso. E eu fico pensando, porque os autores têm continuamente voltado ao assunto a respeito das reações daqueles que rejeitaram Jesus, mesmo em face de tantos sinais, de tantas evidências. E eu fico pensando, se você e eu vivêssemos naquela época e fôssemos pessoas maduras, talvez aí dos seus 30, 35, 40 anos ou mais, e durante toda a nossa vida nós tivéssemos sido preparados pelos nossos líderes religiosos e tivéssemos convicção disso, de que o Messias esperado era o libertador do jugo romano, era aquele que colocaria, o descendente de Davi, que colocaria outra vez Israel no topo, na liderança das nações. E de repente, nada disso aparece, vem um caipira da Galileia, na forma do jargão da época, né? Alguém lá do interior, sem passar pelas escolas dos profetas, sem nenhum tipo de postura que pudesse sugerir autoridade, poder, comando. E ele vem dizendo, eu sou o Messias. O Messias não é isso que vocês estavam esperando, o Messias sou eu. Olhem os profetas, olhem a Bíblia, mas a cabeça já estava tão formatada, tão plena de que tipo seria esse Messias,
que daí para a rejeição, um passo apenas. E não foram muitos os que naquele momento aceitaram a Jesus, os próprios discípulos. Nós vamos ver aqui um texto do capítulo 2 de João, só depois da ressurreição é que caiu a ficha, como nós dizemos, que a compreensão se tornou clara para eles a respeito da obra, da origem da obra e do destino do Messias. A sua própria família teve dificuldades. E eu fico pensando, antes então de condenarmos os israelitas daquele tempo, vamos pensar nesse contexto. E vamos pensar em nós hoje, como é que nós reagimos ao princípio bíblico, aos estatutos bíblicos, às orientações bíblicas, como nós reagimos à luz que nos foi dada para ter uma compreensão maior da Bíblia, que nós chamamos de Espírito e Profecia, que são os escritos de Ellen White, como é que nós reagimos a isso. Então, não podemos deixar de levar em conta isso. E, claro, se um grupo, que foi aparentemente o maior, rejeitou a Cristo, um grupo menor o aceitou de pronto, como os discípulos, mesmo sem ter toda a compreensão, a mulher samaritana, mas tiveram aqueles também que passaram por um processo, não é? Nicodemos, José de Arimateia, e Atos vai nos dizer lá no capítulo 6 que depois de tantas coisas acontecidas, os sacerdotes em grande número aceitaram a Jesus. Mas foi um tempo necessário para que essas coisas acomodassem. Então nós nesta semana vamos estudar essas profecias, vamos entender melhor a relação, a dependência de Cristo e seu Pai, a relação de Cristo com as Escrituras, e certamente esse estudo vai nos abençoar grandemente, e desta maneira nós pomos aqui um ponto final na lição do sábado à tarde. Vamos então avançar para o domingo, que tem como título Sinais, Obras e Maravilhas. Eu achei muito interessante a forma como os autores iniciaram a lição de domingo, dizendo-nos que, além dos milagres, dos sinais registrados no Evangelho de João e nos demais evangelhos, João e os outros evangelistas também procuraram deixar outros registros, outras fontes, para que nós também pudéssemos ter a convicção de que este Jesus de Nazaré era o Cristo esperado, era o Messias tão aguardado e desejado. Até porque somente sinais, milagres, não seria uma prova cabal e final de que alguém seria um profeta verdadeiro ou seria até o próprio Messias, porque outros fizeram milagres, inclusive falsos profetas fizeram milagres. Então, só sinais e milagres não poderiam ser uma prova final. E vamos sempre enfatizar, partindo do verso para memorizar, que é apreciado nesta porção de domingo, de que tudo aquilo que Jesus realizou enquanto esteve aqui, ele realizou por expressa concessão do Pai, por um poder delegado pelo Pai para ele. Não que ele não tivesse poder, ele continuou sendo plenamente Deus e se tornou plenamente humano, mas Jesus velou a sua divindade para o propósito para o qual ele veio a este mundo. E penso até que uma das suas mais severas tentações, algo que talvez a gente nunca vai entender, era utilizar este poder inato, próprio, na realização do seu ministério ou em seu benefício próprio. Tudo aquilo que Jesus fez porque o Pai lhe concedeu, e ele enfatiza isso, porque foi dado a ele realizar pelo Pai, ele buscava isso, por isso ele passava horas e horas em comunhão, junto com o Pai e com o Espírito Santo, para que tudo aquilo que ele realizasse, fizesse, não fosse pelo seu próprio poder natural, que ele nunca deixou de ter, mas fosse pelo poder concedido a ele agora com uma nova natureza agregada à sua natureza divina, que era a natureza humana. Então, não podemos perder de vista jamais isto. E quando então recordamos aqui o capítulo 5, lembrando que o capítulo 5 é aquele capítulo que estuda a cura do paralítico no tanque de Betesda, e esses textos eles vão surgir nos desdobramentos desta cura. E Jesus em algum momento ali menciona no verso 17, olha, o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Ou seja, nós operamos em harmonia. Eu não estou separado do Pai, o Pai está trabalhando e eu trabalho junto também. Nós temos um compromisso, nós temos uma parceria, utilizando aqui palavras diferentes do que a Bíblia diz, mas com o mesmo sentido.
E estas obras que Jesus realizava, como ele diz no verso 36, eram um testemunho que o Pai estava dando acerca de quem era Jesus. E ao mesmo tempo, estas obras testemunhavam de quem era Jesus. E Jesus chega a mencionar aqui no capítulo 10, verso 38, é um texto que aparece aqui aqui na nossa lição também, no parágrafo abaixo, a pergunta, é muito interessante dizer o seguinte, vamos ler o 37 também. Se não faço as obras de meu Pai, vocês não creriam em mim. Mas se eu as faço e vocês não creem em mim, mas então creiam pelo menos nas obras, para que possais saber, vendo as obras e crendo que essas obras não são eu que realizo, mas é o Pai que me dá, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então Jesus chamou a atenção daquela gente para que, olha, não deem ouvido só aquilo que eu estou falando. E o próprio Cristo, ele não se apresentou como Messias porque de forma imediata e completa, porque ele seria rejeitado. Ele vai se apresentar a mulher samaritana em privado, alguém que era inclusive rejeitada pelo povo de Deus. Para os seus, ele não se declarou. E João diz, olha, mesmo assim ele veio para o que era o seu, os seus não o rejeitaram. E os seus o rejeitaram, perdão. Então Jesus começa com os sinais, começa com as obras. Uma forma interessante, uma ilustração que não está na lição, Jesus demora 1 ano e meio para voltar à sua, mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, para voltar a Nazaré. Porque ele conhecia o coração dos seus conterrâneos ali, dos seus irmãos de igreja. E ele sabia do endurecimento do coração deles e da tendência deles em rejeitarem e não aceitarem que ele, Jesus, conhecido como filho de José, o filho de Maria, com seus irmãos e irmãs ali, que ele seria o Messias. Então Jesus começa a fazer várias obras em Caná, em Cafarnaum, para que as obras, a informação, a notícia das obras que Jesus havia feito chegasse em primeiro lá. Quando ele retorna a Nazaré, em evento descrito somente por Lucas capítulo 4, ele esperava que as notícias dos sinais que ele havia feito na Judéia, mas especialmente ali na Galileia, em Caná e Cafarnaum, já tivessem amolecido, tivessem preparado o caminho, mas mesmo assim, isso não foi suficiente, eles rejeitaram a Cristo. E Jesus disse para eles, vocês estão falando no seu coração, repete aqui os mesmos sinais que você fez em Cafarnaum e Caná. Isso era uma leitura de coração, uma leitura de pensamento que Deus permitiu que Jesus fizesse. E esse era o milagre que Jesus estava fazendo e mesmo assim eles o rejeitaram. Eles não aceitaram a Jesus. Então, Jesus usa, diz aqui o comentário, abaixo da pergunta 1 de domingo, que Jesus usou os sinais para demonstrar a íntima relação de trabalho que ele possuía com o Pai, porque os dois eram um, estavam unidos, referindo-se às suas obras, aos sinais que ele realizou. E isto deveria mostrar para todos de que, por estas obras, era uma evidência de que o Pai estava nele. Lembre-se que Nicodemos disse, olha, ninguém pode fazer essas obras, esses sinais que você faz, se isso não proceder de Deus, embora Nicodemos ainda não entendesse exatamente tudo o que ele mesmo estava falando. E o propósito da vinda de Jesus, foi sempre fazer as obras daquele que o havia enviado. Nós não podemos perder de vista isso. Ele veio para fazer as obras que o Pai o comissionou. Ele veio para realizar aquilo que Deus, o Pai, havia determinado e aos quais, então, as quais obras testificariam de que ele estava com Deus, de que ele viera de Deus e de que ele era um com o Pai, com Deus o Pai. No entanto, mesmo assim, rejeição. E se Jesus, então, começando pelos sinais, começando pelas obras, ele foi rejeitado, imagine então se ele tivesse de cara, de pronto, de saída, mencionado que ele era o Messias que todos esperavam. A rejeição teria sido tal que, muito possivelmente, ele não cumpriria a profecia dos 3 anos e meio para ser tirado no meio da semana, como já várias vezes mencionamos. Então, lá no finalzinho, na perguntinha de letrinhas pequenas, aparece o seguinte: como nos proteger contra a dureza de coração que aqueles líderes religiosos mencionaram? Irmãos,
considerando a introdução que eu fiz para essa parte do domingo e também no sábado à tarde, que aquele grupo foi preparado para um tipo de Messias e agora eles se deparam com outro. Muitas vezes nós também projetamos um tipo de Deus, como vimos da experiência de Tomé na semana passada. Será que nós estamos com o coração aberto para receber a revelação de Deus, para que por aquilo que Deus deixou revelado nós possamos compreender quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo e abrir o coração para isto? Pergunta para a nossa reflexão. Que Deus nos afaste da dureza de coração, irmãos. E se eu estou falando para alguém que tem em alguma área da sua vida um endurecimento do coração, que o toque do Espírito Santo, que o óleo do Espírito possa amolecer essa engrenagem, esse entendimento, esse coração e dar-nos a todos nós um coração receptivo à palavra de Deus. Aqui pomos um ponto final na lição de domingo. Então, deixando agora de lado, mas conservando em mente que os sinais, as obras, os milagres eram uma evidência de que Jesus estava com o Pai, de que Deus estava com ele, o que ele realizava era pelo Pai. Vamos agora iniciar esse bloco que vai estudar o papel autoritativo das Escrituras, depois das profecias sobre Jesus do Antigo Testamento 1 e 2, e finalizando com a quinta-feira um tema que vai complementar isso. São 3 lições específicas sobre as Escrituras. E aqui, amigos, irmãos, eu quero fazer um apelo. Nós, como cristãos e adventistas do sétimo dia, nós estamos presenciando um bombardeamento contra a autoridade das Escrituras, contra a revelação, vindos de dentro do cristianismo. Nós nos acostumamos a ver as Escrituras ser apedrejadas por grupos agnósticos, por grupos ateus, por pessoas materialistas que não se importam com os valores religiosos, mas ver a Bíblia sendo atacada, desprezada, menosprezada por movimentos dentro do cristianismo e já atingindo as bordas, as fronteiras do adventismo do sétimo dia, é um grande sinal para percebermos que nós temos que assumir uma posição muito clara em relação à nossa convicção acerca da autoridade da Bíblia, acerca do processo revelacional, que a Bíblia é fruto da revelação de Deus, dada, como diz o apóstolo São Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, 19 a 21, dada por inspiração aos profetas, sem produção humana, para a qual ele chama a nossa atenção, para que cresça em nós até que, como uma candeia, até que chegamos à plenitude da luz, lembrando que nenhuma profecia foi produzida por vontade própria, mas homens santos falaram inspirados por Deus, e nenhuma profecia é, por consequência, de particular elucidação, ela precisa ser interpretada por ela mesma. A Bíblia é a única autoridade para interpretar-se a si própria. Então, irmãos, vamos ter esse cenário em mente de ataque às Escrituras, e isso serve para nós também, antes de avançarmos um pouco mais no que os autores propõem para esse estudo. Como eu estou me relacionando com o estudo diário da Bíblia? A Bíblia faz parte da minha vida ou ela é apenas um enfeite? Eu moro aqui numa cidade, que é a cidade de Tatuí, onde as lojas comerciais, as casas comerciais costumam ter Bíblias de tamanho grande, abertas em algum salmo, e você percebe que elas é um gesto bonito, mas muitas vezes não passam apenas de um enfeite. Eu imagino assim, não estou fazendo julgamento, mas para muita gente é isso, é um enfeite. Será que a Bíblia faz parte da nossa vida? Ela faz parte da minha agenda de cada dia? Eu estou, como Maria, me pondo aos pés de Jesus para receber o seu ensinamento diário? Que Deus nos dê fé, crença e força, irmãos, para suportar esses ataques frontais à Bíblia, especialmente a inspiração e a revelação, e que nós possamos renovar a nossa convicção de que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é a única e autorizada fonte da revelação de Deus para nós. E que Deus nos ajude a compreender isso e a nos firmarmos ao lado da palavra de Deus. Então, esse papel autoritativo, ele vai chamar a nossa atenção que, além dos sinais, além dos milagres realizados por Jesus, João também utilizou
o argumento, ele usa o argumento das Escrituras para apontar a Jesus como Messias, mostrando que profecias do Antigo Testamento apontaram para a vida e obra do Messias. E assim, o Antigo Testamento ele ocupa um lugar de destaque nos evangelhos e também no Evangelho de João, mostrando para nós que ele tem uma origem divina, ele realizou seu ministério em independência com o Pai e retornou para junto do Pai. E interessante que, mais uma vez aqui, na pergunta 2, nos volta o texto em que Jesus se dirige aos líderes, apelando para as Escrituras, porque eles evocam a Moisés como grande profeta. Então Jesus diz, olha, se vocês pelo menos creiam no que Moisés disse, porque ele profetizou que um dia viria um profeta maior do que ele. Então considerem, se vocês não estão crendo em mim, voltem para as Escrituras, considerem o que Moisés falou a meu respeito, que surgiria um profeta. Mas aqui há uma coisa, irmãos, os líderes judeus, eles estavam familiarizados com o texto bíblico, com a palavra crua, nua, escrita, mas não com a essência. Eles eram versados e muitos, nem todos, mas muitos conheciam a letra da lei, o texto bíblico, mas não conheciam a essência, não conheciam para o que aquele texto apontava. E eu me pergunto, será que nós estamos hoje sofrendo do mesmo mal? Podemos até recitar de cor trechos e trechos da Bíblia e estamos familiarizados apenas com o texto não é suficiente. Nós precisamos permitir que esse texto, que essa palavra agora, a palavra viva, que é Cristo Jesus, este verbo, que ele, sendo a essência da revelação, que ele faça parte da nossa vida, que ele nos espiritualize, que ele nos transforme, quebre o jugo de pecado, quebre a nossa inclinação pecaminosa e nos faça homens e mulheres espirituais. Então, só o texto formal, legal, rígido, não produz efeito como não produziu na vida daqueles homens. É preciso algo mais, e este algo mais diz respeito para quem aqueles textos apontavam para a pessoa de Jesus. Gosto muito lá em Lucas, irmãos, não está no João, mas é quando Jesus se apresenta aos 2 discípulos de Emaús. Então ele diz, mas vocês são necios e tardos de coração para crer tudo aquilo que os profetas escreveram. Então, começando por Moisés e passando por todos os profetas, ele foi mostrando para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús o que acerca dele estava escrito nas Escrituras. Esse texto é fantástico, esse Lucas 24, 25, 26, 27, impressionante esse texto, porque ele sintetiza exatamente o pensamento que os autores querem apresentar aqui. Se aqueles líderes de Israel crescem de fato em Moisés, se eles não apenas usassem a Bíblia para os seus propósitos, se eles permitissem que a Bíblia tivesse penetrado, as palavras da Escritura penetrado no coração deles, eles creriam naquilo que Moisés havia dito, a profecia lá de Deuteronômio 18 verso 15. E outros exemplos mais, aqui nos é recordado que na conversa com Nicodemos, Jesus cita a experiência de Números 21, 5 a 9, das serpentes que picaram os israelitas, e uma serpente de metal foi preparada para que eles olhassem. Jesus cita isso, compara isso e menciona a Nicodemos também. Filipe aqui nos é recordado, já estudamos isso há poucos dias atrás, quando Filipe disse a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Veja, o próprio Filipe deu esse testemunho, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Aí que Natanael falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus disse, olha, eu vi você, quando você estava aí, está um israelita que não tem dolo, um israelita fiel, dedicado, porque eu vi você orando antes de falar com Filipe lá debaixo da figueira. Aí ele se rendeu a Jesus. E aqui aparecem, na pergunta 3, alguns textos mostrando aqui 3 situações que ainda vão se repetir, mas vamos apenas mencioná-las porque elas aparecem aqui na lição. A referência que Jesus fez à traição de Judas como um cumprimento da profecia, a referência que João faz ao procedimento dos soldados em relação às vestes de Jesus como cumprimento da profecia, ao vinagre posto
por uma esponja na boca de Jesus como cumprimento da profecia, e ao fato de que nenhum osso de Cristo foi quebrado na sua crucifixão também como um testemunho. Só aqui 4 elementos muito importantes, somado com estes conceitos que mencionamos, para recordarmos o papel autoritativo das Escrituras na vida e no ministério da pessoa do Senhor Jesus. Aqui pomos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos então agora para a parte 1 de profecias do Antigo Testamento sobre Jesus e vamos voltar a considerar mais um outro ponto que já foi mencionado aqui, mas é muito interessante que sempre que Jesus dialogava com os líderes, os sacerdotes, os fariseus, os líderes do Sinédrio, Jesus reafirmava a autoridade das Escrituras e o seu ministério como ligado às Escrituras, as duas coisas. Isso poderia parecer desnecessário porque eram homens que conheciam as Escrituras, mas eles conheciam a letra, a formalidade, o texto, mas não conheciam a essência. João também, ele faz, aqui os autores indicam isso, inúmeras citações diretas e alusões indiretas acerca da relação das Escrituras do Antigo Testamento com as atividades do Messias. E alguns textos, então, que aqui são considerados nessa parte 1, que está na terça-feira, eles nos recordam, primeiro, a profecia sobre João Batista e o seu ministério de precursor, profetizado por Isaías 43, essa é a voz que clama no deserto, e João Batista então se apresenta como um cumprimento desta profecia. Lá no evento de João capítulo 2, da primeira purificação do templo, que só João registra, também é utilizado o texto de Salmo 69, verso 9, utilizado por Jesus ali, o zelo da tua casa me consumiu. O próprio Cristo, justificando a sua ação de purificação e proteção ao templo, ao espaço do templo, ele evoca esse texto do Antigo Testamento. Depois, ali na festa dos tabernáculos, naquele momento da cerimônia da água, que também já consideramos, a profecia de Jeremias 2,13, de que o povo de Israel deixou o manancial de águas vivas para buscar as águas das cisternas rotas, não é? Isso foi recordado por Cristo quando ele disse, venham a mim e beba, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Rios fluirão, como disse para a mulher samaritana, e aqui rios fluirão do seu interior, rios de água viva, referindo-se a esse manancial de águas vivas profetizado ali por Jeremias 2,13. Então, a respeito da profecia dos ossos quebrados, né? Lembrando o procedimento, trazendo aqui números 9 e 12, o procedimento na celebração da Páscoa, que o cordeiro pascual deveria ser comido completo, não deveria sobrar nada, deveria ser preparado o suficiente para que uma família ou mais de uma família, ou seja, o suficiente para um determinado grupo de pessoas, e nenhum osso do cordeiro pascual deveria ser quebrado. Interessante, irmãos, que até nisto Deus orientou a Moisés, deu essa profecia, números 9 e 12, e o cumprimento está aí em João 19:36, quando foram fazer a prova se Jesus estava vivo ou morto, não quebraram os seus ossos para apressar a morte, porque era um procedimento, quebrar as pernas, mas quando eles foram verificar se Jesus ainda estava com vida, com a intenção de quebrar as suas pernas, furaram-se ao lado daquela perfuração, desse transpassar ou traspassar do lado de Jesus, sai aquela mistura de água e sangue. E ele já estava morto e não foi necessário quebrar as suas pernas, porque eles queriam, veja, irmãos, olha a incoerência, né? A dureza do coração daqueles homens. Eles estavam assassinando, tirando a vida de Jesus de um inocente, mas queriam respeitar os limites do sábado. Veja que esse é um vivo exemplo de que a letra pode matar. E Jesus não precisou ter suas pernas quebradas, porque ele já estava morto e antes do pôr do sol, então ele aí foi retirado por José de Arimateia e sepultado junto com Nicodemos. E não foi só João que deu testemunho a respeito dessas profecias do Antigo Testamento cumpridas. Você vai encontrar isso em Pedro, nos escritos de Pedro, Paulo, em Mateus, Marcos e Lucas e dos demais escritores do Novo Testamento. Embora, aqui os autores mencionam aqui no último parágrafo, Jesus apontasse continuamente as Escrituras
para os seus discípulos, que estavam sempre na condição de predizer o seu ministério, olha que coisa interessante, só depois da ressurreição. Até vou pedir, produção, coloque aí o texto de João 2:22, por favor, que diz assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Só depois da ressurreição de Jesus. Só depois. Então, se os próprios discípulos estavam ali com ele o tempo todo, e se todas as vezes Jesus fazia essas aplicações, e estes mesmos também mantiveram-se incrédulos ou com o coração endurecido ou incompreensível, não sensíveis àquilo que Jesus queria transmitir, imagine esses outros. Imaginemos nós também, irmãos. Imaginemos nós também. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos sensibilize. Esse texto de João 22 é realmente impressionante. E com isso, tendo essa compreensão da reação dos discípulos, nós vamos pondo um ponto final na lição da terça-feira e vamos avançar para a lição da quarta-feira, que é justamente essa parte 2 das profecias do Antigo Testamento. E aqui o autor, ele dá uma caminhada por uma comparação, e nós sabemos que toda comparação, ela nunca é perfeita e completa, mas eu gostei e eu quero reproduzir. Se nós fôssemos juntar todos os elementos, os autores dizem, olha, nós não sabemos aqui, não numeramos todas as profecias feitas no Antigo Testamento a respeito do nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus e seu ministério agora no céu. Mas vamos considerar a parte terrena. Eles dizem, olha, nós não fizemos aqui uma estatística de quantas profecias foram feitas, mas uma palavra nós temos, todas elas se cumpriram, todas as profecias feitas a respeito do ministério da vida de Cristo, desde o seu nascimento em Belém até detalhes da sua crucifixão, o Deus meu que me desamparasse, que não foi mencionado aqui porque não aparece em João. Todos esses detalhes foram objetos da identificação dos autores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como sendo elementos que cumpriram as Escrituras. Se você vai para Mateus, ele escreve para os judeus e ele tem como propósito de mostrar para a comunidade judaica que esse Jesus de Nazaré, o filho de José e Maria, este Jesus era descendente de Abraão, era aquele por meio de quem Deus abençoaria todas as famílias da terra e era também o filho de Davi, por meio de quem Deus daria continuidade no trono. Este Mateus, irmãos, eu estou aqui procurando, eu tenho um apontamento aqui na minha Bíblia, ele faz, isso é uma estatística que eu fiz, ele menciona no seu livro mais de 30 referências ao Antigo Testamento, para mostrar para essa comunidade judaica que esse Jesus de Nazaré era cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Eu tenho aqui apontado na minha Bíblia mais de 30. Quero ver se eu acho aqui o número exato onde eu cheguei, se eu estou conseguindo verificar aqui, não estou achando agora, eu não havia preparado isso, veio nesse momento aos meus pensamentos, mas são mais de 30, quase 40 referências que Mateus faz. Mas nosso objeto aqui é João, né, irmãos? E a ilustração. Então vamos voltar para a ilustração. Os autores dizem o seguinte, imagine um país pequeno da Europa, ou uma província, ou um estado de algum país. No nosso caso aqui, o Brasil é enorme, um país territorial, continental. Eles usam, os que traduziram usaram aqui como exemplo o estado de Minas Gerais, que é um grande estado. Podia ser qualquer outro, mas usaram aqui o estado de Minas Gerais, que é um estado onde poderiam caber alguns países pequenos da Europa, ou podia ser qualquer outro espaço. E eles dizem o seguinte, imagine que se preenchesse toda essa área de milhares e milhares de quilômetros quadrados com moedas empilhadas em 60 centímetros, todo esse território, todo esse terreno. E no meio de tudo isso, você colocasse uma moeda de cor diferente e dissesse para alguém, por favor, encontre essa moeda.
Segundo eles, essa seria a probabilidade, humanamente falando, de todas as profecias que foram feitas acerca de Jesus se cumprirem. É realmente impressionante. Aqui, ainda na lição da quarta-feira, quando nós estamos considerando a parte 2, os autores enfaticamente afirmam, não há dúvida, nascimento, vida, morte foram preditos pelo Velho Testamento, pelo Antigo Testamento, e são evidências impressionantes, gosto dessa palavra, evidências impressionantes de sua identidade como o Messias esperado. Isso não tem dúvida. E eu também não tenho, espero que você também não tenha. Agora, João, aqui, os autores vão agregar mais 4 relatos que ainda acrescentam profecias acerca do ministério de Jesus feitas no Antigo Testamento. Então, João 12:13, na entrada triunfal de Jerusalém, aqui há coisas interessantes, né? 12:13 de João, eles chamam ali Salmo 118, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, João coloca os dizeres da multidão na entrada triunfal como sendo um cumprimento de Salmo 118. Esse Hosana quer dizer, salva-nos agora, Senhor. Bendito aquele que vem em nome, bendito aquele que vem nos salvar agora. Depois, ainda relacionado à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, João 12:14, vai chamar a profecia de Zacarias 9:9. Aí vem o teu rei montado sobre um jumentinho, um filho de jumenta. Então, olha que coisa interessante. A profecia do jumentinho cumprindo-se, Zacarias 9:9. Depois, mais uma vez, já mencionamos ali na lição de segunda-feira, mas na lição da terça-feira, perdão, mas trazemos de volta aqui a profecia acerca do traidor. 2 vezes Jesus mencionou isso, né? Acerca de que, olha, eu estou dizendo isso agora ali na ceia, para que depois vocês saibam que ele é o traidor. Jesus faz essa menção e depois outra menção. E 19:37, na crucifixão, a profecia daqueles que o transpassaram e que o veriam. Essa baseada em Zacarias 12:10 e também em 13:6, onde são apresentadas as feridas, né? Olha as feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. Olha que interessante. Esse hino foi gravado pelos Arautos do Rei, um dos hinos mais lindos da hinologia dos Arautos, do repertório dos Arautos. Que feridas são estas nas tuas mãos? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. E mais uma vez João disse, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E mesmo assim Jesus os considerava amigos. Vimos lá com Natanael, pode vir coisa boa de Nazaré? E Jesus dizendo, aí está um israelita. Isso é um exemplo claro em quem não há infidelidade, em quem há zelo, cuidado. Mesmo assim, as primeiras palavras de Jesus na cruz foram, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O impressionante cumprimento da profecia de que Jesus foi ferido e maltratado em sua casa pelos seus, por aqueles que deveriam amá-lo, aceitá-lo, segui-lo, mas não o fizeram. Então essas feridas que feriram a Cristo com tanta crueldade se tornam agora uma profecia, ligando então Zacarias 12:10 com Apocalipse 1:7. E falando em Apocalipse 7, nós sabemos que para que esta profecia se cumpra, a nossa compreensão de que haverá uma ressurreição especial antes da ressurreição dos justos, um pouco antes, e nesta ressurreição especial ressuscitarão 2 grupos de pessoas, todos aqueles que aceitaram a mensagem do terceiro anjo de 1844 para cá, vão ressuscitar nessa ressurreição especial, e todos aqueles que foram os piores algozes de Cristo, aqueles que traspassaram a Cristo, e os mais acérrimos perseguidores de Cristo ao longo dos séculos. Então, este grupo, juntamente com os que aceitaram a mensagem da volta de Jesus de 1844 para cá, eles ressuscitam numa ressurreição especial antes da segunda vinda, para ver a segunda vinda de Cristo. Então, nisto se cumpre a profecia de Zacarias 12:10, de que todos aqueles que o traspassaram o verão. Então, mencionado ali também em João 19:37. Que coisa impressionante. E desta forma, pomos aqui um ponto final na lição da quarta-feira. Avançando para a lição da quinta, e o nosso tempo correu mais depressa do que eu gostaria,
nós nos deparamos com uma expressão de Jesus naquele diálogo de João capítulo 8, que nós também já consideramos, né? Onde Jesus está sendo combatido, ele está sendo rejeitado mais uma vez, e Jesus diz, olha, vocês são aqui de baixo. Essa expressão era uma repreensão amorosa para despertá-los, para levá-los à compreensão de que Jesus estava dizendo, vocês têm uma natureza carnal tão entronizada, tão enraizada, que vocês não conseguem pensar de uma outra maneira que não seja motivado por essa natureza terrena. Vocês não permitem que a natureza espiritual possa direcionar a vida de vocês. E Jesus então faz aqui algumas considerações interessantes nesse capítulo 8, né? Ele fala, por exemplo, nos versos 13, 17 e 18, olha que interessante. Vamos rapidamente dar uma passada aqui. Olha, diz assim, então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro, porque o testemunho de uma só testemunha para Israel não valia, tem que ser pelo menos 2. Aí Jesus responde, na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Olha agora como Jesus vai conduzir. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou testifica de mim. Então Jesus está dizendo, olha, quando eu falo, não sou eu falando sozinho, é o Pai que está comigo. Então, se o meu não vale, só a minha palavra não vale, é porque sou eu e o Pai. Isso vocês precisam aceitar, porque assim na lei de vocês está escrito. Jesus disse que aqueles homens não conheciam o Pai. Aqui mais adiante no verso 19, e ele vai conduzindo e chega a um momento em que Jesus diz, olha, vocês, lamentavelmente, vocês procedem do diabo, vocês estão nascidos em mentira e conservam-se na mentira, porque o pai de vocês é o diabo, que é o pai da mentira. Irmãos, que coisa triste vermos pessoas que tiveram todo o acesso a uma compreensão espiritual da natureza, obra e missão de Cristo, endurecerem o seu coração de tal maneira, a esse ponto de Jesus os chamar de, olha, vocês são filhos do diabo, mas Jesus não fechou a porta para eles, e essa é a beleza. Jesus lidou com eles e foi fortalecendo e o seu argumento, foi insistindo com eles, porque Jesus não queria que eles se perdessem, mas eles escolheram o caminho da perdição. Da mesma forma, creio que Jesus também olha para nós e ele trabalha conosco, ele não desiste de nós. Se há alguém por quem você vem orando 10, 20, 30, 40 anos, como sempre aqui e ali escutamos, alguém que se converte, não desistamos dessas pessoas. Volto a dizer, lá na frente, Atos vai dizer que esses sacerdotes, muitos deles se entregaram o coração a Jesus. Não podemos desistir. Se você tem alguém na sua casa, ou um cônjuge, marido, mulher, ou filhos que se afastaram, que nunca entregaram o coração a Jesus, não desista. Sigamos orando, intercedendo, porque Jesus não desistiu daquela gente. E quando Jesus subiu ao céu, ele comissionou os discípulos para que continuassem trabalhando. Muitos deles rejeitaram definitivamente, nunca entregaram o coração, mas muitos deles no futuro, posteriormente, inclusive os próprios discípulos, como vimos, entregaram este coração a Jesus. Eles se renderam a Cristo. Assim, queridos irmãos, há esperança em meio aos incrédulos. Há esperança. Aqui nós encontramos neste texto, nessa descrição, que está em 8:30, que diz assim, ditas estas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele. Então, meus queridos irmãos, esse é o verso que eu quero incentivar para fechar essa lição. Mesmo diante desse embate, Jesus dizendo, vocês são aqui de baixo, vocês têm uma natureza terrena, estão endurecendo o coração, vocês estão rejeitando. Mesmo assim, muitos creram nele. Ou seja, há esperança. Não vamos nos render à desesperança, não vamos nos render à incredulidade, vamos seguir porque há esperança, porque Deus nos ama, Deus é infinito em amor, misericórdia, compaixão, e desta maneira, com esta certeza de que não devemos desistir de ninguém por quem estamos orando, não devemos considerar ninguém caso perdido, nós pomos um ponto final na lição da quinta-feira e vamos para o encerramento da nossa lição, e eu quero então trazer aqui 2 linhas dos pensamentos de Ellen White que aparecem no Desejado, e das 4 perguntas fazer referência a 2. Diz assim, quando Cristo veio, os judeus não reconheceram aquele a quem apontavam todos os
símbolos. Tinham em mãos a palavra de Deus, mas as tradições de geração em geração e as interpretações humanas das Escrituras lhe ocultavam a verdade como é em Jesus. Não permitamos que costumes, tradições, culturas locais, regionais, continentais, étnicas, obliterem, apaguem de nós a essência das Escrituras que está na pessoa do Senhor Jesus. Deus não encobre sua verdade aos seres humanos. São eles mesmos que as obscurecem. Cristo deu aos judeus prova de que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam mudança e por isso rejeitaram. Será que nós rejeitamos também ensinamentos porque não queremos mudar? Para a gente pensar, né, irmãos? E das perguntas, destaco duas. Como as profecias do Antigo Testamento cumpridas na vida de Jesus podem fortalecer nossa fé? Que coisa linda isso, né, irmãos? Incrível. E as Escrituras têm autoridade sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã? Por que devemos rejeitar tudo aquilo que lança dúvidas nas Escrituras? Porque elas certamente não contribuem para a nossa edificação espiritual. Para a gente pensar, para nós pensarmos. E assim terminamos a lição da sexta-feira e eu convido você para orarmos e encerrarmos o nosso estudo dessa semana. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por vermos o cumprimento fiel das profecias do Antigo Testamento na vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos fé, Senhor, na Tua palavra. Ela vem sendo atacada. Não permita, Senhor, que participemos desses movimentos que rebaixam, que diminuem a autoridade das Escrituras, que elas sejam para nós uma fonte de luz, um guia que nos conduza, Senhor, à vida eterna. Abençoa-nos, Pai, abençoa os nossos irmãos espalhados por esse mundo afora, aqueles que postam seus pedidos, que esperam pelo nosso clamor. Que o Senhor nos abençoe, é nossa prece, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço, que Deus nos abençoe a todos e um bom estudo para todos nós.